Estamos ao vivo. Boa noite todo mundo que está assistindo agora. Bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo a gente depois que o vídeo tiver ido para o ar. Hoje vamos continuar a conversa que a gente estava tendo nas outras semanas, né? Falando bastante de compliance e a Lei Geral de Proteção de Dados acabou surgindo no assunto, sendo bem comentada, bem perguntada. E a gente trouxe aqui o Nairson, que além de trabalhar com a gente aqui na qualidade há muito tempo, também é advogado, então ele consegue dar essa visão das duas partes. E o Sérgio Constantino está aqui com a gente também. Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Legal. Enquanto a gente está começando aqui, enquanto o pessoal está entrando, queria deixar aqui uns recadinhos para o pessoal acompanhar a gente nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn também. Principalmente no nosso canal do YouTube, a gente vai tentar passar nossas lives para lá nas próximas semanas. Então já segue a gente lá para ficar por dentro de tudo. E assina aqui a nossa newsletter. A gente vai começar a mandar newsletters mensais com todas as novidades da ProCert, dos parceiros, com notícias importantes do nosso mercado. Então é só assinar a newsletter no link que está na descrição aqui da live e esperar e acompanhar nossas novidades. Você consegue colocar embaixo aqui, Gustavo? Consigo. O endereço da plataforma. Opa, do newsletter? Agora. Que não está indo. Acho que agora vai. Agora foi. Pronto. Beleza. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo. Aqui vamos falar da Lei de Proteção de Dados. E queria só combinar aqui para a gente tentar falar sobre esse assunto sem entrar em termos jurídicos, tá? Vamos tentar deixar o mais simples, o mais direto para todo mundo poder entender, para ser uma conversa bem didática, tá? E vamos lá, vamos começar explicando o que é a Lei Geral de Proteção de Dados que está todo mundo falando. Antes, deixa eu fazer um comentário, né? Vamos lá. Nesse momento aí, onde todo mundo está lançando coisas no YouTube, nos canais, no LinkedIn, cursos EADs e tal, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está na moda, vamos chamar assim. Né? Não é um termo legal, mas ela está na moda, ela está na mídia, está na boca do povo, está sendo muito falada. Tá? Até porque aconteceu algumas coisas essa semana e ela voltou à mídia. Ela tá tão forte isso que ela está conseguindo ofuscar o compliance em si, como a gente até falou ontem lá com o pessoal da Universidade de Ibirapuera, né? Ela está conseguindo ofuscar a demanda pelo compliance, tão relevante que é esse tema, tá? Então, é importante a gente falar numa linguagem acessível, não na linguagem jurídica, tá? Para que todos entendam o que é essa tal de Lei Geral de Proteção de Dados e como você tratar isso. Para isso que a gente trouxe o Nairson, que se especializou no assunto, né? E além do compliance, ele está tocando essa parte de Lei Geral de Proteção de Dados.
tá? Legal. Manda aí, compadre. Isso aí. Alguma pergunta, Gustavo? Eu sigo Não, meu coração. vamos lá, vamos começar do começo explicando o que é essa lei. Bora lá, bora lá. Bom, gente, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela já há algum tempo está em discussão, né, lá em Brasília. Mas ela entrou em vigor agora no último dia 18 de setembro, né? Uhum. E ela, assim, está sendo considerada como um marco legal na regulamentação do uso e proteção e a transferência de dados pessoais aqui no Brasil, tá? Que é a Lei 13.709, né? Aí, o que acontece, né? Ela tem alguns pontos principais, pontos centrais, que eu prometo para vocês que eu não vou falar na linguagem do juridiquês, tá? Porque o que vem acontecendo, né? A gente vem observando, eu principalmente, que eu participo de várias comunidades aí nas redes sociais, eu tenho participado de alguns eventos, que só participam basicamente advogados, para discutir essa lei, né? E o que acontece? Da forma como, vamos dizer, esses advogados vêm se comunicando com a sociedade, eles, em vez de ajudar, eles vêm causando pânico, verdadeiro pânico. A grande verdade é essa, né? E o pânico porque, inclusive, existem muitas dúvidas jurídicas, eu não vou entrar nesse mérito, mas existe uma série de dúvidas jurídicas que ninguém sabe ainda como que vai ser, assim, a parte operacional da coisa. E aí aparecem os palpiteiros de plantão, que ficam simulando coisas que ninguém sabe. E no final só confunde. E um ponto importante que o Sérgio comentou, assim, isso, além do Covid, que é o assunto no mundo todo, né? Aqui no Brasil a gente vinha falando de compliance, e realmente agora, com a entrada da Lei Geral de Proteção de Dados, deu uma ofuscada. Mas é lamentável por que deu essa ofuscada, né? Isso é uma coisa que eu já comento com várias pessoas, já comentei várias vezes em eventos também, que é assim, o assunto compliance, deixa eu falar só rapidamente de compliance, né? Vamos lá. Muitos advogados começam a falar disso e eles vendem a falsa ideia de que uma empresa compliance é uma empresa que atende legislação. Isso é mentira, tá? Qualquer um formado em direito, ele aprendeu na universidade o quê? As leis que estão em vigor, elas nasceram para ser cumpridas. Ponto e acabou. Você pode não concordar com a legislação, tá? Mas ela está em vigor, ela tem que ser cumprida. Então, uma empresa atender a legislação aplicável ao negócio dela é obrigação. Isso não é empresa compliance. O compliance é uma coisa muito mais ampla que a gente já vem falando há algum tempo, né? E aí, o que acontece? Né? Vamos falar um pouquinho, então, da lei, os pontos principais aí, e para principalmente acalmar os executivos, as pessoas das organizações, tá? Então, quando a lei fala sobre dados pessoais, né, são todos aqueles dados que a gente já sabe, nome, telefone, endereço, número de documentos, essa coisa toda, né? E a lei, ela passa ao quê? A regular que essas informações, para serem, vamos dizer, utilizadas, há necessidade de um consentimento explícito, né? Mas não só pela utilização dos dados, inclusive na coleta desses dados. Eu não sei se ultimamente vocês têm reparado, né? Alguns sites que você navega na internet, quando você entra no site, e até sites que você já entrava antigamente, mas agora aparece uma mensagem, né? É uma mensagem que nada mais ele está te pedindo autorização, se você permite compartilhar os seus dados, que aqui tem um robozinho por trás que tem condições de captar esses dados, né? Coletar esses dados. Mais ou menos é isso, né? Uhum. E aí, algo que vem, assim, os advogados estão explorando muito, é sobre as penalidades, né? Então, vamos falar um pouquinho do que são essas penalidades, né? Então, no momento, acalmem-se todos,
a lei entrou em vigor dia 18, mas não é possível ainda serem aplicadas penalidades nesse momento, tá? Então, o que acontece? Existe a lei 14.010 de 2020, que ela adiou de 1º de janeiro de 2021 para o dia 1º de agosto de 2021, a vigência, então, das sanções, né? Que um órgão chamado ANPD, o que é esse ANPD? É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Que ainda ele está pendente de instalação de formação, né? Ele já tem uma estrutura mínima, né? Ele já tem uma estrutura regimental, né? Sobre os cargos nessa nomeação de um conselho diretor e do diretor-presidente, né? Mas que ainda vai ter que passar por aprovação do Senado. Então, primeiro ponto para acalmar: penalizações é só a partir de 1º de agosto de 2021. O que significa? Isso, algumas empresas já começaram a trabalhar, então, na adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, as que não fizeram esse trabalho, esse dever de casa, porque isso atinge a todos, e não independente do porte da empresa, tá? Eles, então, têm um fôlego aí de até 1º de agosto do ano que vem, tá? Então, o pessoal tem quase um ano aí para se adequar. É menos de um ano, né, Gustavo? Menos de um ano, né? Pouquinho, quase aí. Quase aí. 10 meses, 11 meses. Mas ainda dá tempo. Porque o que vem assustando aí, tem profissional tocando terror, né? A própria LGPD, quando fala das punições, né, para as infrações aí, ela prevê desde a advertência até uma multa diária, multa financeira, que pode chegar até 50 milhões de reais. Quer dizer, é muita coisa. E dependendo da gravidade do vazamento de dados, né, pode existir aí a determinação da proibição parcial ou total do exercício das atividades, né, da empresa onde ocorreu o vazamento de dados. Quer dizer, então, é algo muito, vamos dizer, a penalização é muito grande, né? Agora, vamos falar um pouquinho, então, agora da lei, né? Agora eu vou parar de falar de jurídico. Por enquanto, aqui ainda estava meio jurídico, né? Que é uma coisa que não dá para a gente fugir. Então, vamos falar, assim, o que é o escopo, né? O que está por trás, então, dessa norma, mas a gente pensando no mundo real, né? O mundo da governança corporativa. Quando eu falo isso, não é o mundo jurídico. O mundo jurídico é um pedaço, é uma fração que está lá dentro, tá? Mas o que a gente está falando, começa a falar a partir desse momento, é sobre a forma de gestão, da condução das empresas, né? Então, um primeiro ponto, né, é um trocadilho aqui. A gente vive vou falar Brasil, um cenário, na verdade, de insegurança de informação, ou insegurança da informação, né? Porque a vulnerabilidade, as brechas que existem nos vários processos dentro das organizações é muito grande, né? Quem de vocês, né? Quando eu falo quem de vocês, não só vocês dois, mas as pessoas que estão nos assistindo, que frequentemente, ainda até hoje, do nada, recebe uma ligação telefônica de um serviço de telemarketing, né? Que já chega assim, quando você atende o telefone, um número estranho que você não conhece, a pessoa já te chama pelo nome, com uma familiaridade, como se fosse já seu conhecido, tá? Todo dia. Então, por isso que é o seguinte, no atual momento que tem esse trocadilho. A gente vive um mundo, um cenário de insegurança da informação. Então, por isso que muitas empresas deram atenção para isso, eles vão ter um trabalho imenso, vão ter que fazer uma força-tarefa específica para isso. Porque vocês viram a questão das penalizações, né? A coisa isso pode significar o fechamento de uma empresa, tá? E aí, com relação à questão dos dados, né? A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ela define lá dentro, eu não vou entrar nesse mérito, mas regras para a coleta, tratamento e armazenamento desses dados. Aí, agora, olha só que bacana, né?
vamos dizer, essas regras são regras que são tratadas por duas normas ISO, tá? A ISO 27001... Oi? Não, que legal. A ISO 27001 de 2013 e uma ISO que complementar a ela, a 27701 de 2019. As duas tratam justamente do quê? Gestão da segurança e da privacidade da informação. Olha só, duas normas ISO totalmente alinhadas com a LGPD, né? E isso facilita muito as organizações se elas adotarem como uma metodologia de trabalho a adoção dos requisitos dessas duas normas em conjunto, né? Com certeza a empresa vai conseguir seguramente atender aos requisitos da LGPD, né? E minimizar os riscos do quê? De um vazamento de dados, mas não é só o vazamento de dados, tá? Existe também a questão que isso seria publicidade, mas isso envolve também a integridade desses dados, né? Esses dados não podem ser corrompidos, né? Uhum. E com relação também à sua disponibilidade. Esse assunto, essas três palavras, confidencialidade, integridade e disponibilidade, elas aparecem na lei, mas de uma forma jurídica. E a ISO, né, ela com essas duas normas, ela trata isso numa linguagem que todos os gestores entendem e conseguem operacionalizar dentro das suas empresas. Principalmente as empresas que já têm pelo menos a certificação ISO 9001, tá? A ISO 9001, ela, de 2015, ela tem uma estrutura chamada de anexo SL, então ela tem requisitos, são numerados do 4 até o 10, né? Que nessas normas ISO, que tratam do tema segurança e da privacidade de informação, elas seguem a mesma estrutura. Então, fica assim, 50% do caminho já foi percorrido, né? Uhum. Aí, vamos falar um pouquinho, por exemplo, da LGPD. Assim, a extensão dela é muito ampla. Por exemplo, eu estou estudando direto essa lei aí, né? E cada vez que a gente lê, descobre alguma coisa nova. Ela tem um capítulo, vamos chamar de capítulo lá dentro, que fala de crianças e adolescentes. Mas, poxa, criança e adolescente dentro da LGPD? Olha só, quem tem filhos aí, né, crianças e adolescentes, mas isso também vale para adultos, né? Um exemplo comum, a criança ou adolescente está navegando aí na internet e entra num site desses de jogos gratuitos, né? Mas é aquela coisa, existem patrocinadores por trás, existe toda uma estrutura, né? Que é aquela brincadeira, né? Alguém tem que pagar o almoço. Então, oferecem lá na internet um joguinho ou um serviço gratuito, alguém está pagando isso. E na hora que você acessa, eles pedem para você fazer minimamente um cadastro. E aí eles já começam, a partir desse momento, a coletar dados pessoais seus. Aí imagina uma criança de 12 anos, ou até menos. As crianças hoje já nascem com chip, então elas já estão acessando aí páginas de internet, mais até que adultos, né? Então já começa uma coleta de dados ali. Experiência pessoal minha, né? Teve alguns aí que eu entrei, pedi alguns dados, né? E vinha uma pergunta, que eu tomava uma decisão, se eu autorizava que meus dados fossem distribuídos para parceiros de negócios, né? Se eu colocar que eu autorizo, aí pronto. Que a gente cai na LGPD. Se tiver autorização minha, ok. Sim. Então, esse que é o ponto. Então, uma criança vai ter discernimento, se tiver essa pergunta, de responder adequadamente, né? Alguns aí, agora quando é no celular, eles perguntam, né? Se permite o acesso à sua lista de contatos. Olha só. Então, por exemplo, vocês dois estão na minha lista de contatos pessoais, né? O telefone de vocês e uma infinidade de outras pessoas, inclusive clientes meus aí, né? Então, olha só, existe um robozinho, uma máquina por trás daquele aplicativo. Se eu colocar assim, ele vai pegar todos os dados aqui no meu celular, que vai ter telefone, nome, né? Alguns aí, nome de empresa. Quer dizer, olha só a magnitude do assunto, né?
Aí vamos falar de forma prática nas empresas aí, né? O que, assim, dando uma luz, então, para os executivos das organizações aí que vão começar esse trabalho de adequação ou que já estão nesse trabalho, né? Eu ia te perguntar isso agora, também porque você falou das ISOs, né? Então, as duas ISOs, elas servem como, não como guia, mas é um ponto de partida para as adequações. Mas tem mais coisa que as empresas podem fazer para ficar totalmente alinhadas à lei. Sim, né? Seguindo esses requisitos dessas duas ISOs aí que eu mencionei, né? Isso é um roteiro para a organização automaticamente se adequar à LGPD. Uhum. Tá? Inclusive, a empresa não precisa nem, se ela quiser, ela pode até chamar uma terceira parte, que é um organismo de certificação, e submeter até por uma auditoria. Né? É interessante isso, que é um olhar de uma terceira parte que não faz parte daqueles processos. Né? Sim. Mas também, se não quiser essa certificação, não tem problema. Mas seguindo atendendo todos os requisitos, automaticamente estará atendendo aos requisitos da LGPD. E aí algo que deixa eu só fazer um comentário, né, em relação a esse assunto. Lei é lei, norma é norma, né? Então, vamos partir dessa premissa. Isso aí. Lei, como o Nailson falou, tem que ser cumprida. E norma, na verdade, não, é voluntário, né? Uma norma ser obrigatória, precisa ter um decreto-lei, uma portaria ministerial, alguma coisa assim, tornando obrigatório o cumprimento daquela norma, tá? Ocorre que, neste caso, a LGPD, ela é uma lei e existe uma norma ISO que cumpre, que diz que as empresas atendem aos requisitos de proteção de dados, tá? Quando você precisa, por alguma forma, evidenciar que cumpre a legislação, você tem que se valer de alguns mecanismos. Alguns mecanismos pode ser uma perícia, pode ser uma inspeção, pode ser uma auditoria, ou pode ser uma certificação. Se você conseguir implementar, e aí com base na norma 27701, um sistema de gestão de segurança da informação com ênfase na proteção de dados, tá? Você vai ter um atestado, um certificado de fé pública, um documento de fé pública, que diz que você tem um sistema e que atende a esses requisitos. Obviamente, isso é uma evidência de que você atende a legislação. Uhum. Tá? Então, essa é a associação que eu queria fazer. Tá? Sim, legal. Legal, não, muito bom. Eu pegar um gancho nessa associação que o Sérgio fez de forma brilhante aí, olha só, vamos em gestão de riscos, já que a gente sabe que risco zero não existe, né? Então, pode acontecer de uma empresa, por mais robusto que seja o sistema de gestão aí, com relação à proteção de dados, né? Pode acontecer de ter o vazamento e isso, sei lá, causar isso virar um processo jurídico, né? Uhum. Ou seja, um juiz vai tomar uma decisão, né? E aí entram meus colegas advogados na defesa dessa empresa, ela apresentando toda essa estrutura que ela tem, né? Todos os controles que ela tem, e ainda mais que ela tem uma certificação, isso não vai, o juiz não vai absolver a organização, com certeza não vai, mas o grau da penalização vai ser bem mais brando, aí vai dar habilidade da equipe jurídica da organização, né, em conseguir demonstrar dentro do processo isso para o juiz, que no momento que ele formar um juízo de valor, com relação à sentença a ser tomada, ele tem subsídios para ele ver que o risco zero não existe e a empresa já vinha tomando esse cuidado. É diferente, totalmente diferente de uma empresa que não toma esse cuidado, né? Esse que é o ponto, né? Aí uma outra questão de ordem prática, que a gente vem escutando no mercado, e me assusta um pouquinho, que já começam os modismos, né?
Essas normas ISO, elas falam de uma função dentro da organização, que em inglês é o DPO, é o Data Protection Officer. Seria um executivo responsável pela proteção de dados, né? Ok, isso as próprias normas mencionam essa função, né? E o que eu venho observando as empresas aí, eles vêm, assim, algumas que já começaram esse processo, eles vêm nomeando quem? O responsável pela área de tecnologia da informação, tá? E eu tenho, particularmente, eu tenho um pouquinho de receio disso, tá? Porque o que acontece? Uma empresa, para ter um sistema robusto de proteção de dados, é uma equipe multidisciplinar, né? Então, começa, em primeiro lugar, pelo executivo do sistema de gestão da qualidade, por exemplo, tá? Ele já, obrigatoriamente, ele já trabalha com algo chamado gestão de riscos, que já está nessa norma, né? Que está na norma ISO 9001, por exemplo, e faz parte dessas outras que eu mencionei, né? Então, surgiu agora, para o gestor do sistema da empresa, ou para a governança corporativa da organização, algo que já era um risco, já existia, que era o vazamento de informações, mas que não era devidamente tratado. Esse que é o ponto, né? Enfim, então, algumas organizações que eu acho temerárias estão delegando como responsabilidade ao executivo responsável pela informática, eu acho isso temerário. Isso deveria começar com o executivo que trabalha com o sistema de gestão da companhia, que está alinhado ao planejamento estratégico da companhia, e um dos atores que vai contracenar com ele, com certeza é a pessoa responsável pela tecnologia da informação. Por quê? Os dados vão ficar armazenados num sistema. Então, perdão, tem que tomar cuidado, por exemplo, com as tais das invasões, né, de hackers e crackers. Só que tem um pequeno detalhe. Olha só como a coisa não pode se limitar só à parte eletrônica aí, a parte da tecnologia da informação. A LGPD é clara, tá? As informações, tanto valem as eletrônicas, como várias informações em papel. Então, tem muita informação dentro da empresa que ela está em papel, ela não está digitalizada. Né? Cadastros de funcionários, empresas de uma estrutura um pouco mais antiga, mais arcaica, cadastro de funcionários, cadastros de clientes, isso está tudo em papel. Né? Esse que é um ponto. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Assim, a gente fica ligado 24 horas por dia nesse assunto. Não tem jeito, né? Isso acaba virando uma doença, sei lá, um vício. Esses dias eu estava no trânsito, dirigindo, né? E o semáforo fechou, ficou vermelho, e tinha um carro, uma picapezinha, pequena na minha frente. E ela de uma, não vou citar o nome por razões éticas, mas de uma concessionária de veículos, né? Famosa aqui, e era uma picape, então, aberta, e várias caixas, sabe aquelas caixas de arquivo morto? Como eu estava atrás, então eu via as etiquetas nas caixas, né? Tinha lá, clientes 1990 a 2015, quer dizer, papel, né? E, assim, já começa por aí vai, outras informações, tinha uma lá que contratos com a montadora, do período tal a tal, quer dizer, tudo em papel. Então, sim, é isso que precisamos tomar cuidado também. As empresas... Décadas aí de informação em papel aberta, exposta para quem tivesse passar e ver. Isso. Então, por exemplo, as empresas que têm muita informação em papel, eles têm uma salinha escura, parece um calabouço, chamado arquivo morto. Lá tem dados, tem informações que não são eletrônicas. Então, até lá, existe uma preocupação de controle de acesso, quem pode acessar, quem não pode acessar, se tem monitoramento com câmera, quer dizer, por aí vai. É isso que agora é onde a gente chega na gestão, né? Então, por isso que não se pode... tem outras situações, tem outros exemplos aí, né? E por isso que não se pode limitar só a parte de informática. Quer ver uma outra situação, né? Aí você chega num determinado
estabelecimento e tem um balcão, e você vai ser atendido ali. E tem uma série de pessoas estranhas do teu lado ali, que são clientes também daquela empresa. E o atendente ali no balcão começa a perguntar seu nome e você começa a falar em voz alta. Ah, meu nome é Nailson. Qual que é o seu RG, senhor Nailson? E eu estou falando meu RG ali, né? As minhas informações pessoais estão sendo expostas ali. Quer dizer, então, são coisinhas corriqueiras do dia a dia que a gente não se atenta. Agora, quem tem que se atentar a isso? São as empresas. Porque quem vai ser penalizado, tá? Serão as organizações, serão as empresas, né? Esse é o grande ponto, é o cerne da questão. Então, voltando, a LGPD, não usando o termo jurídico, tá? É justamente isso. Os dados que as empresas têm, né? Esses dados, eles precisam ser... Então, precisa existir, na verdade, uma estrutura de como coletar esses dados, como esses dados vão ser tratados e como é que eles vão ser armazenados, né? Então, por exemplo, até com relação à divulgação dos dados, a norma é clara, né? Precisa ter o consentimento do dono daquele ativo, desses dados. A gente pode chamar esses dados como sendo um ativo, salvo situações muito particulares, como um Ministério Público em um processo solicitando, uma investigação, solicitando determinadas informações. Exemplo, como instituição bancária, o movimento de conta bancária, né? Então, existem esses pontos, né? Então, o que eu quero acalmar a todos, né, é, primeiro, que ainda existe tempo com relação a fazer esse trabalho, né? E assim, a questão do terror que os advogados, infelizmente, vêm colocando aí no mercado, né, é o seguinte, olhem a LGPD como gestão. O advogado, ele vai participar no processo. Aí, quando eu digo processo, é o processo de gestão, então, dos dados, do banco de dados. Mas ele é o último que vai entrar nesse processo, tá? Por quê? Uma vez esse banco de dados sendo mapeado, né, sendo vamos dizer, catalogado, classificado, agora que o departamento jurídico da empresa entra, porque ele vai orientar quais as leis, que não é só a LGPD, tá? Um vazamento de dados não é só ferir a LGPD, pode ter questão de dados morais, né? Danos morais, tá? Que aí já entra em Código Civil, tá? E por aí vai. Então, aí que vai entrar o advogado, mas para quê? Orientando a empresa, junto com o executivo de gestão, né? Avaliar quais outras leis seriam possível serem infringidas, né? E ajudar aí a reforçar as ações de prevenção. Porque eu venho escutando muito colega advogado que ele só fala de reação. Ele pensa, a cabeça dele tá, o mindset dele é assim, tem um processo, como é que eu vou defender a empresa? Não, a gente tem que, os advogados precisam aprender, tá? A fazer, eu como advogado, eu posso falar isso, eles têm que aprender uma coisa. Primeiro, focar na prevenção, tá? Como o risco... Evitar que aconteça o processo. Oi? Evitar que o processo chegue a acontecer, né? Exatamente, né? Então, a preocupação tem que ser essa. Primeiro, porque risco zero não existe. Então, é a minimização dos riscos, né? De se tornar um processo aí no judiciário. E depois que, se aconteceu, aí agora vai ser a defesa. Então, aí eu primeiro falei de prevenção, agora é de reação, tá? De correção. Vamos combinar uma coisa, né? Além do departamento jurídico, né? No caso de um vazamento de informação, de um processo, de um litígio aí em relação a um vazamento de informação, isso acaba virando uma crise dentro da empresa, onde vai envolver diretoria, vai envolver administrativo, vai envolver RH, vai envolver marketing, porque vai se instaurar um comitê de crise. Se for uma multinacional, se for uma empresa de capital aberto, as ações despencam, tudo acontece, tá? Com certeza. Muito, muito bom. E outra coisa que eu queria falar, e acho que são duas perguntas que acabam se complementando um pouco,
O que com a lei agora, por mais que as sanções ainda não vão ser aplicadas, como que a implementação dessa lei muda o dia a dia das empresas? Muda o dia a dia, porque precisa se fazer um trabalho rápido, né? Agora, de gerenciamento desse risco. O risco envolvendo as informações, não só as eletrônicas, em papel também, né? Com relação à preservação dessas informações, né? A não adulteração dessas informações e a não disponibilidade dessas informações, desses dados, sem a devida autorização. Que eles podem ser disponibilizados? Podem, né? Mas tem que ter uma autorização do dono daquelas informações. Então, por exemplo, se é meu nome e meu RG, eu sou o dono disso. O banco pode ter essa informação, mas o dono, a propriedade dessa informação é minha, né? Então, o que se precisa agora, e muitas empresas que a gente conhece, que a gente anda por aí, eles já têm uma gestão de riscos muito forte, né? Só que com relação especificamente à proteção de dados, né? Muitas empresas, no seu mapeamento de riscos, na sua identificação de riscos, não identificou esse risco. Então, agora, o ponto é esse. Então, para quem já tem essa estrutura de gestão de riscos, está fácil. É trabalhar, então, com relação à segurança da informação e tomando ainda como referência as duas normas que eu mencionei, que tratam especificamente desse assunto, que é a ISO 27001, de 2013, e a 27701, de 2019, tá? Deixa eu dar um exemplo, né? Até porque a lei, ela é tanto aplicável a empresas privadas como a órgãos públicos, tá? Um caso que é recorrente no Brasil, obviamente aconteceu comigo, tá? E aí eu vou ter que assumir publicamente a minha idade, né? Quando eu me aposentei, né? Cumpri lá com os pré-requisitos para aposentadoria, por uma falha no cadastro do INSS, a notificação da minha aposentadoria foi para um outro endereço na casa do meu pai, né? Endereço que eu morava enquanto solteiro. E eu levei uns 3 meses para localizar essa notificação. Nesse período de 3 meses, o que me ligou de banco, de agência de empréstimo consignado, me oferecendo empréstimo, porque eu tinha acabado de me aposentar. Eles sabiam meu nome, eles sabiam meu telefone, eles sabiam quanto eu ia ganhar da aposentadoria. Caramba. E já estavam fazendo o cálculo de quanto eles poderiam me emprestar. Tá? Nossa. Então, isso é um vazamento, provavelmente, não posso acusar, mas intencional, né, de dados que vai ter que ser tratado. Sim. Porque a lei é para todo mundo, inclusive para o INSS, inclusive para esses bancos que se beneficiaram disso. Onde eles conseguiram os meus dados se eu não tenho conta nesses bancos? Sim. E como é que eles descobriram que eu me aposentei e sabem o valor da minha aposentadoria? Se o próprio banco que eu recebo a minha aposentadoria não fez isso comigo. Então, a implicação é legal, é grande, vai mexer bastante com o dia a dia das empresas aqui no Brasil. Das organizações, vamos chamar assim, não das empresas. Agora, exemplo prático é sempre bom, que nem esse que o Sérgio deu. Como eu vivo atento com relação a essas coisas aí, né? Olha só, olha que interessante. Esses dias eu recebi uma mensagem no WhatsApp, tá? Uma pessoa já me chamando pelo nome, oi, boa tarde, Nailson, tudo bem? Né? Aqui é o fulano de tal, da loja, não vou citar o nome aqui da loja, eu não tenho autorização para mencionar o nome deles, então não vou falar, tá? A gente tem que provar do próprio veneno, né? Mas, enfim, é uma loja aqui num determinado shopping de São Paulo, que eu também não vou falar o nome, que eles não me autorizaram a mencionar o nome deles. É uma loja que durante alguns anos, eventualmente, eu faço compras lá, né? E o que acontece? Eu lembro que a última vez que eu fiz compras lá,
a pessoa, quando eu fiz o pagamento, tudo, né, tudo certo, já ia embora, aí a pessoa que estava me atendendo, ela falou, olha, a gente mudou o sistema, eu preciso atualizar o cadastro seu aqui, né? Aí confirma o nome, o seu nome completo é Nairson, tal, o seu telefone, número de telefone é o número tal, né? O senhor ainda mora na rua tal? Eu falei, moro, tá. Ah, então tá bom, então estou confirmando aqui no cadastro. O que aconteceu? Quem entrou em contato comigo, que na hora, quando eu vi a mensagem, eu falei, já vou para a delegacia, né? Peraí, né? Então, era um vendedor dessa loja, né? E no texto, você via que era um texto que foi orientado pelo departamento jurídico da empresa. Era um texto jurídico, a mensagem de WhatsApp. Então, ele falou que ele estava fazendo um contato comigo, através do WhatsApp, né? Ele utilizou os dados que eu confirmei de cadastro na loja, na minha última compra, tá? Então, ele estava fazendo um contato direto comigo, só para informar que a loja está com uma promoção de camisas e não sei o que aí, porque foi o que eu comprei da última vez lá, né? Então, olha só, tem no banco de dados dele, inclusive, o que eu comprei. Mas o texto não era assim, aquela coisa só de vendas, né? O texto que ele começava com o jurídico. Então, falando que eu informei os dados e eu autorizei, e é só eles que estavam usando os dados. Se eles replicaram meus dados para outro lugar, eu não sei. Mas assim, foi uma coisa que eu olhei, olha só, uma loja de roupas já se adequou, né? Você recebeu o cartão de crédito depois, não? Não, ainda não. Ainda não chegou. Aí ele compartilhou com outro. Ainda não. Se chegar, eu já sei. O possível vazamento. Quer dizer, olha só como é assim, são coisas do dia a dia, do cotidiano. Enquanto alguns advogados, infelizmente, vêm tocando terror, tem empresas que simplesmente estão trabalhando para se adequar. Pronto, acabou. É isso. Então, não adianta pânico nesse momento, né? Até nós da ProCert, nós podemos dar um auxílio para as empresas que quiserem. Por exemplo, a gente pode fazer um diagnóstico dos riscos associados à segurança da informação. E, automaticamente, isso está aderente à Lei Geral de Proteção de Dados. Podemos auxiliar também na implementação dos requisitos dessas normas aí, que tratam do assunto de informações. Quer dizer, podemos auxiliar também de uma série de outras formas aí, bem como esclarecendo dúvidas, né? Depois você vai passar os nossos dados, alguns que estão nos assistindo já nos conhecem, já tem os dados de contato, a gente fica à disposição também para esclarecer dúvidas, tá? Porque assim, ficou muita dúvida no ar, porque o pessoal quem abordou o assunto está indo só pelo lado ruim da coisa, não pelo lado positivo. Se a gente aborda esse assunto se a empresa aborda esse assunto de uma forma positiva, a adequação aos requisitos da LGPD fica de uma forma muito mais suave e, principalmente, sabe o quê? Barata. Barata porque a gente vem observando por aí, né, Sérgio? Algumas pessoas apresentando só as dificuldades, né? Só fala de dificuldade. E aí, a segunda parte, a gente já sabe que isso é antigo, para depois vender a facilidade, né? É o contrário da ProCert. A gente mostra o lado bom da coisa, tá? E a gente se disponibiliza a ajudar as organizações, tá? A melhorarem seu sistema de gestão. Então, é o lado positivo, não é o lado negativo, não. Tá bom? Igual você falou, Gustavo, a norma em si, esta norma, né? Ela pode ser usada como um guia, mas ela não é um guia, tá? É diferente de outras normas que são guias para a implantação de sistema. Essa não é um guia. São os requisitos para se ter um sistema de segurança da informação com ênfase em proteção de dados certificado, tá? Acontece, então, que ela é o final da história. É como um auditor independente, especializado no assunto, vai auditar as práticas da empresa para avaliar se ela está em conformidade com a norma. Obviamente, estando em conformidade com a norma e recebendo certificado, ela tem uma evidência de que ela atende à legislação. Tá? Agora, o começo de tudo isso é com um diagnóstico. Alguém especializado é contratado para fazer uma auditoria, uma
perícia, uma inspeção com base em algum referencial, na própria lei ou na própria norma, para mostrar a vulnerabilidade. E aí sim, com base neste relatório, neste gap analysis, né, você consegue direcionar os seus esforços, porque senão você não sabe por onde começar. Contratando alguém ou pedindo para o seu pessoal de TI realizar uma análise de suficiência, né, um gap analysis, você sabe as vulnerabilidades e estabelece planos de ação para tratar essas vulnerabilidades. E aí você institui um comitê, trabalha lá o responsável pela implantação, como o Nairson falou, monta todos os requisitos, cria um corpo de trabalho, um comitê multidisciplinar, para justamente atacar isso. E é isso que tem que ser feito, né? Obviamente, tem que envolver o jurídico? Tem. Obviamente, tem que envolver a informática? Claro que tem. E as outras áreas também que são suscetíveis. Por exemplo, quem tem contato com o público tem que saber o que falar, quem recebe informações, quem efetiva pagamento. Todo mundo tem que estar envolvido e tem que conhecer a importância da proteção de dados e o que pode implicar para a empresa num vazamento. Sim. Num litígio, num processo. Tá? Perfeito. Bom, acho que a conversa foi muito boa, acho que deu para explicar bastante para todo mundo, deu para clarear a mente de todo mundo que estava preocupado. Fui muito advogado ou não? Não, acho que não, eu sou suspeito de falar. Acho que o Gustavo travou. Bom, existe aí uma novidade que eu gostaria de deixar para vocês. A ProCert ela vai começar por isso que a gente vai tentar transferir nossas lives para o YouTube, tá? A gente vai começar com nessas lives a gente vai começar com uma série de mini cursos, tá? Então, o primeiro que a gente vai estar lançando é justamente sobre a ISO 27701, tá? Nós vamos customizar em vários módulos, cada semana a gente vai tratar de um item, de um requisito, de um capítulo desta norma que está na moda, né? Inevitavelmente falar isso. A gente vai estar tratando semanalmente de um capítulo, vamos chamar assim, dessa norma. Ao passo de que quem conseguir acompanhar tudo, ao final desta sessão, dessa série 27701, vai ter o conhecimento necessário para tocar o sistema. Tá? Claro, precisa de ajuda? Liga para a gente, contata a gente, procert@procert.com.br e vai conseguir tirar suas dúvidas, vai conseguir assessoria, vai conseguir o que ele precisar, ou gap análise, o que for, para até fazer a autoimplantação desse trabalho, tá? Mas o importante durante as lives, esse treinamento vai ser free, vai ser grátis, vai ser... a ProCert está fazendo isso para o seu público, tá? Depois disso, ela vai estar disponível nessa nossa plataforma do OrbitLearn, procert.orbitlearn.online, para quem perdeu, e aí vai estar disponível lá, ok? Legal. Isso da ProCert que a gente vai estar inaugurando a partir das próximas semanas. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Nairson. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente. E continuem ligados aqui nas redes da ProCert, no nosso Facebook, no nosso LinkedIn, no nosso Instagram e agora no nosso YouTube, onde a gente vai começar a fazer essas nossas lives. Toda semana a gente está compartilhando um monte de informação nova, um monte de novidade, sempre trazendo essas lives com bastante conteúdo que eu acho que agrega bastante conhecimento para todo mundo. E assine a nossa newsletter também para receber todo mês essas novidades compiladas num lugar só no seu e-mail. Então, é isso. Muito obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Agradeço ao Gustavo, agradeço ao Nairson, agradeço especialmente a você que acompanha a gente nas lives.
Continue acompanhando, continue divulgando. Cada vez mais a gente vai ter assunto relevante para tratar e encher o seu dia a dia de respostas. Isso aí, eu agradeço a todos aqui que estão assistindo, dei uma olhadinha rápida aqui no Facebook, muita gente que me procurou, já está aqui assistindo, já deu um joinha, curtiu ali, tá? Muito obrigado aí pela atenção aí ao nosso trabalho aqui, tá bom, gente? Muito obrigado, até breve. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.